Imagina que você entre em um consórcio para comprar um imóvel. Alguns meses passam e aí acontece uma coisa que incomoda muita gente. A parcela aumenta e a sua carta de crédito também aumenta. E nesse momento muita gente pensa: ué, estão me cobrando mais caro? Isso não era para ser mais previsível? Esse reajuste não é um problema para mim? E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Esse reajuste não é um defeito do consórcio. Ele é o que faz o consórcio funcionar. Se o consórcio não tivesse esse reajuste, ele simplesmente quebraria o seu objetivo. Deixa eu te mostrar o porquê. Quando você entra em um consórcio, você não está comprando um valor fixo em dinheiro. Você está comprando poder de compra. Você quer um imóvel e o preço do imóvel muda ao longo do tempo, normalmente para cima. Se a sua carta ficasse parada, ela perderia valor. E você chegaria lá no futuro com dinheiro na mão, mas sem conseguir comprar o que você queria. Então, o que o consórcio faz? Ele ajusta a carta de crédito ao longo do tempo, normalmente por índices como a inflação ou o INCC, e, junto com isso, ele ajusta a sua parcela. Não para te prejudicar, mas para manter o seu objetivo vivo. Ele evita a perda de valor. Se você não tivesse o reajuste, a sua carta compraria cada vez menos. O preço do imóvel estaria subindo e a sua carta estaria parada. Ia chegar lá na frente um imóvel de 500 mil reais no começo do teu plano, ia custar 1 milhão e você só ia ter 500 mil reais na mão. Então, não faz sentido. Ele mantém o objetivo vivo por isso. Você continua tendo poder de compra para comprar o mesmo imóvel que você planejou, mesmo anos depois. Agora, eu sei o que você pode estar pensando, mas eu não preciso disso. Eu posso simplesmente investir o meu dinheiro todos os meses. Perfeito. Essa é uma excelente alternativa. Então aqui precisa ser dito com clareza. Historicamente no Brasil, o CDI tem superado a inflação com folga ao longo do tempo. Ou seja, se você investir com consistência ao longo de anos, você pode não só preservar o seu capital, mas como aumentar o seu poder de compra. Isso é fato. Então o consórcio não é uma proteção mágica contra isso. Mas aqui é onde a análise fica mais realista, porque o jogo não é só sobre matemática, é sobre execução ao longo do tempo. Investir por alguns meses é fácil. Agora investir todo mês por 10, 12, 15 anos, sem parar, sem mexer, sem se desviar do plano, é outra história. Na prática, o maior risco não está no CDI, está no investidor. Porque o dinheiro investido continua líquido. Ele pode ser usado, ele pode ser pausado, pode ser redirecionado. E é exatamente aí que muita gente se perde. Então percebe a diferença. Quando você investe por conta própria, você tem mais flexibilidade e potencial de otimização, mas carrega o risco de execução. No consórcio, você abre mão da parte dessa flexibilidade, mas ganha um sistema que te mantém alinhado com o seu objetivo ao longo do tempo. Agora, eu quero fazer um exemplo bem concreto. Imagina um objetivo de compra, 500 mil reais. Hoje, uma parcela de consórcio nesse valor gira aproximadamente na casa de uns R$ 2.500 por mês, se você não pegar uma meia parcela. Claro, isso vai variar, mas vamos usar esse valor como referência. Agora vamos olhar para o outro lado. Você decide investir esses mesmos R$ 2.500 todo mês. Vai investir em algo que acompanha o CDI. E ainda vai todos os anos corrigir os seus aportes pela inflação. Ou seja, você está fazendo tudo certo. Disciplina, investimento, ajuste inflacionário. Nesse cenário, se a gente considerar historicamente aí um CDI de 12% ao ano, inflação de 5% ao ano, você ia levar algo próximo de 13 anos para acumular o valor necessário para comprar esse imóvel à vista. 13 anos. E isso funciona, mas tem uma característica inevitável nesse caminho. Você só vai acessar o imóvel lá no final. Você tem que chegar no valor total do imóvel para então comprar ele. No consórcio, a lógica é diferente. Você não vai esperar até o final do plano. Você pode ser contemplado ao longo do caminho, seja por sorteio ou, o que a gente gosta aqui, através da sua estratégia de lance. E isso muda completamente a dinâmica, porque você pode acessar o imóvel
antes de ter acumulado todo o valor por conta própria. Agora, com muita clareza, isso não é uma garantia. O consórcio não é uma ferramenta de prazo definido, mas também não é só um plano lá para o final. Quem entra sem estratégia depende do tempo. Quem entra com estratégia trabalha o tempo. E aqui tudo se conecta com o ponto central do vídeo, o reajuste. Porque enquanto você está no plano, a sua carta continua acompanhando o mercado. Ela não fica parada, ela não perde relevância. Ela continua conectada com o tipo de imóvel que você quer comprar. E isso evita um problema silencioso que muita gente enfrenta. Tem dinheiro, mas não consegue comprar o que queria. E esse ponto é essencial. Isso aqui só funciona se você respeitar uma regra básica. Você não pode entrar no limite. Porque se a parcela já começa apertada, o reajuste vira sim um problema e não uma proteção. Por isso, esse motivo se conecta diretamente com o motivo anterior. Parcela com folga não é conforto, é pré-requisito para o seu consórcio funcionar. Então, o quarto motivo para você comprar consórcio é esse. O consórcio pode funcionar como um sistema que protege o seu poder de compra ao longo do tempo, mantendo você alinhado com o seu objetivo e, ao mesmo tempo, te dando a possibilidade de acessar o imóvel antes do final do plano. Não porque ele é melhor em todos os cenários, mas porque ele resolve, ao mesmo tempo, 3 coisas que são difíceis de equilibrar: poder de compra, disciplina, tempo. Mas isso exige entendimento da ferramenta. Porque quem entra sem entender o reajuste se frustra. Quem entra entendendo usa isso como uma vantagem. Se você quiser, comenta aqui. Você já viu alguém reclamar de reajuste em consórcio sem entender exatamente por que ele existe? Ou você mesmo já teve essa dúvida? Porque esse é um dos pontos mais mal interpretados desse mercado. Sem atalhos, consórcio se decide com estratégia.